Boa noite a todos. Mais uma noite aqui no programa Palavra Franca. E hoje, nessa quarta-feira, é o momento do empreendedorismo, onde nós vamos ouvir várias histórias e hoje nós vamos ouvir uma grande história em o tema em prevenção do suicídio, que chama-se Setembro Amarelo. E estamos hoje recebendo aqui a doutora Zizi Martins de Aguiar. Boa noite, doutora Zizi. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E eu sou grata por esse convite e poder passar a minha mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Essa mensagem tão importante sobre a valorização da vida e prevenção do suicídio. Perfeitamente. Para quem não sabe, por que aconteceu e iniciou-se Setembro Amarelo? Eu vou ler aqui para vocês, que é muito interessante, o motivo e onde aconteceu, o início de tudo. O que aconteceu com Michael? Michael, ele é dos Estados Unidos, né, um jovem. Michael, aconteceu o seguinte, ele suicidou-se em 1994. Michael, ele tinha 17 anos, era bastante habilidoso e restaurou-se um automóvel Mustang de 68, pintando-o de amarelo. Então foi aí que iniciou-se tudo, para com que hoje, no Brasil, iniciou-se a campanha em 2015. E é exatamente, fora a história dela, ela vai entrar nesse tema de muita importância para todos nós, não só para adultos, como adolescentes, como até crianças. E é muito importante para que nós possamos, não só nesta noite, falar sobre esse tema, mas continuar, porque qualquer um pode falar e participar dessa grande campanha, Setembro Amarelo. Zizi, doutora Zizi, fala um pouco quem é doutora Zizi. Eu vou começar falando da minha biografia, né? Exatamente. Eu sou a filha mais velha de 8 irmãos e nasci em Minas Gerais. Meu pai, quando eu tinha mais ou menos 4 anos, resolveu mudar para o estado de Goiás. No primeiro momento, ele alugou fazenda no município de Itumbiara, porque ele sempre mexia com lavoura. E é até interessante, porque lá nesse lugar que a gente morava, passavam os caminhões, eu ainda criança, que falava, está construindo uma nova capital. E a estrada era de terra, né? Não tinha asfalto nessa Como era o época. nome da cidade que você morava? Itumbiara, que foi a primeira cidade de Goiás que ele mudou, que é só atravessar o Paranaíba. Fica ali, Itumbiara até Goiânia, quantos quilômetros? De Itumbiara a Goiânia são 200. 200. Mas essa estrada nem existia, essa estrada. E você ia de quê? Não, eu andava o povo. Não estou falando que os caminhões passavam E vocês? perto da onde ele tinha alugado essas fazendas, né, para mexer com lavoura, e as pessoas falavam, estão construindo uma nova capital. E era a construção de Brasília, então passavam os caminhões. E a estrada era de terra. Então eu falo que o estado de Goiás, nessa época, ainda não tinha quase estrada, não tinha nada. Bom, aí em Itumbiara ele ficou um tempo, que eu acho que ele queria ver se dava certo. Foi em Minas, vendeu a terra dele de lá e comprou em Quirinópolis. Nessa vinda do meu pai para Goiás, todos os irmãos do meu pai vieram. Da minha mãe, também é de Minas, elas não vieram, né? Alguns vieram para Brasília, para Anápolis, mas muitos permaneceram em Minas. Do meu pai vieram todos. Ele veio e todos vieram para Goiás. Depois eles pararam em alguns municípios. Meu pai depois, então, vendeu essas terras em Minas e comprou em Quirinópolis. E lá em Quirinópolis, aí ele mexia com as lavouras lá, comprou as terras e construiu uma casa na cidade para a gente estudar, né? E lá em Quirinópolis... Vocês são de 8 irmãos, né? Eu sou a mais velha de 8 irmãos. E em Quirinópolis, foi lá que ele faleceu. O primeiro trabalho meu em Quirinópolis foi dar aula, eu tinha mais ou menos 20 anos, e tipo ele, já era jovem adulto.
estudava finais de semana e ia para Rio Verde, que também não era asfalto, né? Rio Verde hoje é uma cidade que cresceu bastante, do Sudoeste. Aí tinha um ônibus que levava, a maioria era professores. Eu fiz um semestre de letras, e nisso que como eu dava aula, me mandaram para Goiânia para fazer um curso rápido lá de professor. E durante esse curso teve algumas palestras que eu achei muito interessante, que me atraiu muito e que despertou esse desejo, que falou da teoria da psicanálise e de fazer psicologia. E daí eu chamei minha mãe, meus irmãos, para mudar para Goiânia. Então, essa mudança de Quirinópolis para Goiânia foi uma decisão minha. Eu convidei ele, vamos mudar para Goiânia, todo mundo precisa fazer faculdade. Sim. Eu tinha irmãos pequenos ainda, mas alguns já estava adulto. Aí mudamos para Goiânia. Em Goiânia eu entrei na faculdade para fazer psicologia, a única faculdade que tinha era católica, né? Que tinha um curso de psicologia. E aí entrei na Companhia de Armazéns e Ciclos do Estado de Goiás, onde meu irmão já trabalhava em Quirinópolis e pediu transferência. Durante a faculdade eu trabalhei nessa empresa, né, do Estado. Quando eu formei, fiz um projeto para criar um departamento de recursos humanos. Aí a diretoria criou o departamento, me colocou para chefe desse departamento, e eu fui formando os profissionais que tinha lá, todos que seria, aí formou colocando tudo nessa divisão, né? Foi médico de trabalho e outros, dentistas, tudo que era da área de recursos humanos, assistente social, passou a fazer parte desse departamento, foi meu projeto, e eu como chefe desse departamento. Passado 4 anos, o governador, então, na época, o Henrique Santillo, ele tinha feito uma promessa durante a campanha que as empresas do Estado teriam um diretor eleito pelos colegas e que ocuparia essa diretoria, criaria uma diretoria de recursos humanos com esse diretor que seria eleito pelos colegas. Aí, então, quando ele mandou para lá, para providenciar as eleições, aí faltando um mês, nisso, durante esse tempo, esses 4 anos, eu participava de todos os congressos, eu fiz uma pós em recursos humanos. Então, eu tinha como Você parece-me também coach, né? Você fez um... o coach já foi aqui em Brasília. Aí, então, nessa época, então, eu participei da Associação Goiana de Recursos Humanos, da ABRH Nacional, né, de Recursos Humanos, e me aperfeiçoei, fiz uma pós, participava de todos os congressos e tudo. E aí, quando passaram aí quando surgiu essa diretoria, eu nem pensei em me candidatar, porque ela não exigia que fosse especialista em recursos humanos. Qualquer funcionário poderia candidatar, desde que fosse funcionário admitido na empresa e contratado na empresa, ele poderia se candidatar. Certo. Aí, quando faltava um mês para essas eleições, que eles estavam providenciando lá, o governador mandou, aí alguns colegas falaram, por que você não candidata? Você que é um especialista em recursos humanos. Aí eu pensei, sabe mesmo, eu vou ficar subordinado a uma pessoa leiga, porque a divisão ficaria subordinada. Certo. Eu resolvi me candidatar. Aí eu tive 80% dos votos, tive 6 colegas que concorreram. Aí eu tive 80% dos votos e fui eleita para essa diretoria. Mandato de 2 anos. Quando passaram os 2 anos, eu também não quis candidatar de novo, deixei outro colega entrar, e aí entrou outros colegas candidataram e outro o cargo. Então, o que aconteceu? A partir daí que eu saí dessa diretoria, que terminou meu mandato, a minha intenção era voltar para o cargo de psicólogo só, não ocupar a chefia e trabalhar os funcionários. O que aconteceu? A Casego, nesse momento, ela e outros órgãos do Estado, outras empresas, na iminência de ser extinta. E aí, com isso, o clima, não tinha clima nem para trabalhar, tinha demissões, tudo. E aí eu vi que não tinha como fazer quase nada. E
daquilo que eu estava pensando, porque não tinha clima, funcionário sempre preocupado com o que ia acontecer com eles. E aí eu resolvi ir para o Detran e ficar à disposição lá. Fui para o recurso humano do Detran, fiquei 6 meses lá. Nisso mudou o governo, a gente tem que voltar para o órgão de origem. Aí voltei para Casego, depois desses 6 meses lá que eu fiquei, 6 meses no Detran, e voltei para Casego, e aí eu fiquei imaginando, eu preciso. Foi uma decisão difícil de tomar, eu ainda fiquei quase um ano pensando, eu preciso sair da empresa. Tinha 17 anos na Casego já. E por quê? Porque ela não tem mais como fazer nada. O meu salário era alto, era mais ou menos hoje, eu fui ver ele convertido, seria uns 30 mil. Por quê? Porque eu fui diretora, foi para a última letra que dava direito, porque fizeram com outro diretor, e aí eu também tive esse direito de ir para a última letra do meu cargo de nível superior. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou ficar fazendo aqui? Salário alto, sem poder fazer nada, e tomei a decisão de pedir demissão. Como eu ia recomeçar minha vida profissional, eu quis sair de Goiânia e ir para outra cultura diferente. Pensei em Brasília, por quê? Até então eu sempre morei com a minha família, e Brasília é uma cultura muito diferente, diversificada, e não fica longe de Goiânia, né? Onde, por exemplo, eu vou lá quase no máximo 15 dias. E aí foi que eu pensei de vir para Brasília. No começo, até morei lá 3 anos, né? E como eu tenho parente aqui na Ocidental, a cidade estava começando, tem primo lá, uma tia. Falei assim, qual a cidade mais próxima de Brasília? É Valparaíso. Mas Valparaíso não era nem emancipado, o tempo passa muito rápido. Eu tenho mais, 32 anos, parece. Mas já passado tem 29. Aí, então, não era nem emancipado ainda. E aí, o que eu pensei? Aí trouxe meu currículo, fui chamada para dar aula na faculdade, né? Que eu tive o prazer de ser meu aluno. Você foi minha professora, lembra? Isso foi em 1995. Passa muito Você foi rápido. minha professora de psicologia. Psicologia aplicada à administração. Exatamente. Eu fiz administração e você foi minha professora. Aliás, desde então, você sempre ocupou vários cargos, né? Então, aí eu resolvi pôr a clínica, me chamaram. Estava tão difícil eu deixar minha família que eu vim abrir a clínica, comprei um apartamento em Brasília, trouxe a mudança e estava achando difícil. O dia que Miguel Lucas, que era o diretor, falou, você quer dar aula? Ligou e falou, então vem agora. Aí eu vim e assumi o cargo de professora e a minha clínica, fiz uma inauguração aqui, né? Tem um jornalzinho do Valdir Despertar que fez a cobertura. Aí, jornal do Valdir, né? Esse jornal é antigo, né? Do Valdir é antigo. E do Santana, depois eu fazia um artigo da psicologia, assim, não sei se era de 15 em 15, do Santana também eu escrevia para ele depois. Aí, então, abri a clínica, fui dar aula na faculdade, morando em Brasília, vinha e voltava, não tinha movimento, vinha de manhã, não tinha nem esse redutor de velocidade, então e nem movimento, né? Então, eu vinha, chegou, quando passaram 3 anos, eu pensei, mas não tem sentido eu ficar em Brasília mais. Aí eu já tinha muitas amigas em Brasília, prima minha que me apresentou, e eu, assim, matei o desejo, então, de morar lá em Brasília. Aí eu vou morar em Valparaíso, vai ficar bem mais fácil e tudo. Nessa época você dava aula aqui na antiga FIPLAC. Aí dava aula. Então, eu ia embora à noite, não tinha, naquele tempo, parece, 30 anos atrás, não me preocupava muito com ladrão, nem com perigo, nem nada. Eu ia embora à noite, voltava no outro dia de manhã, ficava durante o dia na clínica, à noite ia dar aula de novo, e assim foram 3 anos. Aí depois eu achei que era melhor mudar para cá, então mudei para cá. E eu sei que você, quando mudou para cá, você comprou aqui uma casa aqui na Itapá, não foi? E eu acho que foi a primeira construção que teve no edifício, o qual foi o primeiro elevador que teve aqui na cidade. Foi lá no seu prédio, né? Foi. Então, olha, pioneira realmente, empreendedora nata daqui
do Vão para de Goiás. Fala um pouco sobre essa construção rapidamente para a gente entrar já no assunto. Então, foi o primeiro mesmo. Que pode, ele hoje tem grandes edifícios já, mas ele não é o maior, mas é o primeiro com elevador, realmente, né? Foi assim. Eu sempre, aí pensei sempre, a cidade eu vi que estava crescendo, aquela avenida principal, eu pensava, eu podia vender. Aí nisso eu tinha os meus terrenos, imóveis em Goiânia, que eu tinha comprado, disse, eu podia vender meus terrenos em Goiânia. Por falar nisso, então, aí meu título, logo que eu vim para cá, transferi o título para cá. Pensei, não, eu vou morar aqui, trabalhar aqui, então eu vou votar aqui. Exatamente. E aí pensei em vender o que eu tinha lá e investir aqui. Eu tinha conhecido o Hamilton, né, que é o meu ex-marido e meu sócio lá da construção. Ele é flamenguista, eu lembro dele. Flamenguista doente, né? Aí se convidei, vamos comprar essa casa? A casa estava à venda lá. Aí ele topou. Aí compramos uma casa para derrubar, né? Derrubamos a casa e construímos essa construção. Hoje eu estava vendo tem 14 empresas que funcionam. Clínica, mais clínica, tem advogado, tem a ótica, tem. Então, eu estava relacionando, são 14 empresas que funcionam lá, né? Então, quer dizer, gera emprego e tudo. Então, foi assim, muito interessante eu achei também que foi muito bom, né? Eu fazer essa construção, o Hamilton topou, né? Eu acompanhei essa construção todinha, né? E vi, assim, ela começar a crescer, até que chegou lá no final, ficou pronta. Ali, ótimo, né? E aí hoje você aluga lá? Aí eu ocupo a minha clínica lá, 4 salas, e tem a parte do Hamilton também que está alugada. E eu administro tudo, né? Porque eu fico lá perto. Você trabalha hoje no seu prédio como psicóloga, atendendo uma parte do Detran, é isso? Eu ainda tenho um credenciamento com o Detran, né? Porque desde aquela época que eu fiz o credenciamento e ainda tenho esse credenciamento. Quero dar uma boa noite aqui também para o Zé Alves, que sempre está aí. Zé Alves, boa noite a você, com a sua audiência, muito obrigado. E hoje aqui, você que chegou aí agora, estamos entrevistando a doutora psicóloga, a doutora Cecília Martins de Aguiar, uma pioneira empreendedora de Vão para de Goiás, o qual está contando a sua história. E hoje ela vem com um tema muito importante, que é exatamente a prevenção do suicídio, onde vai falar o Setembro Amarelo. E vamos já entrar nesse tema. Eu queria só falar uma coisa aqui ainda com relação ao Valparaíso, só para fechar, que essa mudança, o que eu percebo uma coisa, Tevaldo, todo mundo que viu essa cidade crescer tem um carinho por essa cidade. Eu vejo nas reuniões a declaração das pessoas e tudo, né? E as pessoas, então, têm um carinho porque os que viram essa cidade crescer. E eu aprendi também a gostar. E quando se tinha outro psicólogo que atuava, que eu não conheço o trabalho dele. Então, eu acabei que eu mandava gente, não tinha na saúde psicólogo, não tinha na área social, não tinha na educação. E hoje tem em todas as áreas, né? Eu fui convidada uma vez na faculdade de Anhanguera e vi eles falando do trabalho. Então, todas essas áreas, hoje a prefeitura tem esses profissionais, educação, saúde social e tudo. Então, o que acontece? Eu fiz trabalho voluntário em clínica de dependência química, né? Eu dei palestra em escola, quando me chamavam, os alunos estão dando problema. Dei palestra em algumas escolas, tudo como voluntário. Eu recebi gente do CAIS, que ele lá não tinha, e eles mandavam. Mas meu trabalho foi reconhecido. Então, além de eu fazer a transferência, né, do meu investimento que eu tinha em Goiânia para cá, e também prestar esse trabalho, né, no início de voluntário, que não tinha profissionais, mas foi reconhecido. Em 2008, eu recebi o título de cidadã valparaísense. Agora, também, o ano passado,
né, teve umas homenagens também, que eu fui homenageada também, que uma pioneira como você tem que ser homenageada todo então ano. eu tenho que, assim, acho que o meu trabalho reconhecido, né? foi reconhecido, e eu também passei a ter amor nessa cidade, que eu vi ela crescer, né? Foi antes da emancipação. Aqui você construiu, aqui você criou amigos, aqui você casou-se, né? E aqui você hoje escolheu para viver. Uma cidade perto de Brasília, uma cidade que hoje, no meu ponto de vista, não depende de Brasília quase nada. Cresceu muito, né? Muito. Daqui, de Valparaíso, você tem um aeroporto menos de 20 minutos. É muito interessante mesmo. Daqui, o centro... O aeroporto, você vai para o mundo inteiro. Para Brasília, Congresso Nacional, não dá nem 33 quilômetros. Né? Então, Valparaíso é uma cidade bem localizada no centro-oeste. Muito bem localizada. Ainda atravessa-se de uma BR-040 que liga-se o sul do país ao norte. Então, essa cidade é maravilhosa para se morar, né? A cidade, em termos de localização, fica no coração do Brasil. Você imaginar que você está a 20 e poucos quilômetros do aeroporto, que vai para o mundo inteiro, né? Então, a capital do país. Bem localizado. Você escolheu certa cidade. Agora, você falou uma coisa, você falou aqui, essa decisão de ter mudado de Goiânia para cá, ela me ensinou viver longe da minha família, tá perto, mas eu aprendi a viver longe e sozinha, assim, morar sozinha, que foi a primeira vez. E que foi muito bom, essa independência emocional, eu adoro família, estou sempre lá, mas eu acho que foi uma experiência muito boa o fato de eu ter rompido e vindo e recomeçar aqui. Muito mais enriquecedora do que ficar em Goiânia no mesmo lugar. Você falou uma coisa, conheci o Hamilton e casei. Separamos, como muita gente separa. Transformei eu, um amigo, um sócio meu. E então foram muitas coisas, né, que aconteceram. Então, foi assim, Valparaíso foi importante na minha vida. Que marcou a sua trajetória, profissional, né? pessoal. Tanto que hoje, eu lembro, há 30 anos atrás, você que está aí assistindo a gente, a doutora Zizi foi minha professora, para você ver. Naquela época eu fiz a primeira graduação de administração de empresa e ela foi minha professora. E hoje, aqui ainda, né, ativa, uma grande empreendedora, né, e está conosco aqui. E obrigado pela sua gentileza. Interessante é que você foi meu aluno, ficamos amigos da Lúcia, que sua esposa hoje, né, adora a Lúcia, né? Lúcia, então, um beijo para a Lúcia que está nos assistindo aí. E você me convidou para tudo nessa cidade, para o Lions, quando participei do Lions. Você foi diretora do Lions Internacional, foi vice-presidente financeira na época, a Cival, Associação Comercial também foi você que me convidou para a Cival. E hoje você ainda faz parte da diretoria da Associação Comercial, que é a Cival hoje. Então, você é uma pessoa ativa. E parabéns, e Valparaíso merece pessoas como você e tenha o seu reconhecimento, como você falou, sempre está sendo reconhecida, sempre está sendo homenageada. E eu lembro que você também foi homenageada no maior livro da história, que fala assim, quem faz a história é você. Está aí. Tem várias homenagens. Na minha clínica também, né, como empreendedor. Exatamente. Que está lá, vários troféus. Exatamente. Então você é uma pessoa realmente que tem que ser respeitada a sua história aqui no Valparaíso de Goiás. Quero mandar um abraço aqui para Lindalva de Mello. Boa noite, ela está falando. E a todos que estão aí. Depois aqui, ó, dá licença um minutinho. Depois vai ficar gravado este programa, vai para o YouTube, onde você chega lá, por gentileza, dá o seu joinha, comente e se inscreva. É muito importante para o nosso programa. O nosso muito obrigado por essa gentileza que estamos solicitando a você. Antes de eu falar no tema, agora eu só queria fechar da minha história. É que você tem um minuto para fechar a tua história? Da minha categoria eu participei de tudo. Fui a primeira presidente do sindicato. Foi até quando eu vim para cá e fiz outra eleição lá para ficar primeiro presidente do sindicato. Fui do Conselho Federal de Psicologia. Quando eu vim para cá, para Brasília, me indicaram para o Conselho Federal, né, os colegas. Fui da Federação
Nacional dos Psicólogos, que na época era em São Paulo. E então ocupei todas da minha categoria, todos esses cargos, né, da categoria. Então isso foi interessante como experiência e conhecer toda a realidade do Brasil inteiro, porque aí você passa a Você viaja conhecer. muito, eu sei que você viaja bastante. Gosto, a coisa que eu mais gosto é de conhecer um lugar que eu imaginava ele quando eu chego, que eu conheço aquele lugar. Ainda tem alguns lugares que eu quero conhecer, alguns países. Ainda tem muito sonho, né? Muito sonho. Eu acho que o sonho não pode acabar, né, Evaldo? Eles têm que só mudar, mas tem. Então, eu sempre falo assim, quando o homem deixa de sonhar, tem que morrer. Porque não tem que pode. estar sonhando direto. Quanto viver, né? tem Quanto que ter. viver, né? E você tem essa vitalidade, graças a Deus, né? Que você pega seu carro, que eu vejo, você vai para Goiânia. Eu não tenho essa vitalidade, você acredita? Acostumei, né? 30 anos fazendo vai isso. para Goiânia e volta quase toda semana. Isso esses anos todos. Então, observa, parabéns. Acostumei. É bom que a gente não parando, né? Pode. Mas, Exili, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Eu vou até ler aqui para o nosso ouvinte, fala o seguinte. Setembro Amarelo é um mês de 1º ao dia 30. Deixa eu colocar o tópico aqui, porque depois que tem uns 33 anos, meu amigo, você já sabe, né? Dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar seu acontecimento. Setembro Amarelo é o mês de 1º a 30 de setembro, dedicado à prevenção do suicídio. Quem teve... Esse foi o dia que iniciou no Brasil esse tema, né? E é muito importante essa campanha, chamada Setembro Amarelo, o qual, nesta hora, a doutora Zizi trouxe esse tema para nós, que é a prevenção do suicídio. Pode falar um pouco sobre esse tema para nós, doutora Zizi? Eu quero passar essa mensagem de valorização da vida, né? Para não chegar a esse ponto, né? Aí eu queria falar assim, inicialmente, que a profissão do psicólogo, a psicologia como ciência, ela é uma ciência que trata do sentimento, das emoções, do comportamento, da dor da alma também, né? Tudo. Então, é uma ciência que esse mundo psicológico nosso, enquanto a medicina trata do nosso corpo, embora está tudo integrado, corpo e mente, né, seus sentimentos, quando você está passando por alguns problemas psicológicos, emocionais, seu corpo dói, seu corpo há toda uma alteração que vai também para o corpo. Mas a medicina trata do nosso parte física e a psicologia trata do sentimento, das emoções, do comportamento, todo esse mundo psicológico que faz parte da nossa mente. Então, nós temos um cérebro que a medicina trata, né, faz o exame, tomografia, faz tudo, e nesse cérebro tem funcionando uma mente que a psicologia trata e estuda como ciência. Nós temos uma personalidade que ela é única. É tão bom a gente saber que não tem ninguém no mundo igual a gente, nem os gêmeos idênticos. É como a impressão digital, não existe ninguém com uma personalidade. Ela é única, porque nós nascemos com uma essência que é nossa. Essa essência a gente nasce com ela, e que é o diferencial da nossa personalidade. E aí, ao longo da vida, então a gente começa, os pais, que são os primeiros, biológico adotivos, depois vai para a escola, o ambiente social, e aí vai, ao longo da vida, a gente vai passando por todos esses processos. Às vezes, lá na infância, aconteceu alguma coisa que não foi bom, embora todos procuraram fazer o melhor, né, todos os pais, mas pode ter sido, assim, um pouco complicado e muita coisa fica lá, até no inconsciente, atrapalhando a vida da pessoa, né, com dificuldade, às vezes, a vida inteira. Por isso que é importante também procurar um profissional. Bom, precisa saber o que é essa dificuldade que a pessoa está tendo, né, esse sentimento, esse negativo, e tudo isso
para descobrir, mas e agora? Agora eu preciso fazer mudanças, né? Pois é, porque Preciso fazer as a mudanças. psicologia tem o tripé, eu sempre falo tripé. Psicologia, a psicanálise e o psiquiatra. E o psiquiátrico, né? Eles andam juntos? Eles andam juntos, né? Porque então esse trabalho pode ser integrado. Mas a psicologia, eu acabei de explicar que ela estuda todo esse sentimento, emoções, né? E comportamento e tudo. O psiquiatra é um médico especialista em doenças mentais. Só dá o remédio lá? Porque ele dá mais remédio, o psicólogo não dá remédio. Né? Mas ele trata de doenças mentais do psiquiatra. Lógico que o psiquiatra também é uma especialidade importante, como a outra, cardiologista e tudo. Mas não, depois eu vou entrar nessa questão do como é que vai fazer esse tratamento. A psicanálise é uma abordagem psicanalítica que ela é usada, né? Tem pessoas que é um analista puro, olha, ela trabalha com a psicanálise. Eu me considero uma pessoa eclética, porque a psicanálise é importantíssima. Se você quer descobrir o problema da pessoa, você tem que ir lá atrás. Você vai diagnosticar a história, né? Então, a psicanálise essa é uma teoria, e o analista que trabalha somente com essa abordagem psicanalítica, que eles chamam de analista. E então, essa é a psicanálise, essa linha de trabalho é uma abordagem terapêutica, no caso. E depois surgiram outras teorias, né? Hoje se fala muito, nenhuma elimina a outra, Teval. Para mim, tudo é uma soma, né? Pois é, eu falo que assim, eu sou eclética em tudo. Eu falo assim, tripé. E hoje, você pode verificar que a psicologia tem grandes empresas. Hoje a psicologia está em todos os lugares. E aí, mas também, esse tripé tem que estar junto. Eu acho. Porque, e aí para falar das áreas, foi bom você falar, porque lembrei. Hoje, a psicologia, porque antigamente, quando ela começou a desenvolver, era mais focada em área clínica, né? E ainda as pessoas tinham preconceito, eu não vou no psicólogo, eu não sou doido. Aí eu até falo para as pessoas, não, você tem que ir para não ficar doido. Porque a hora que ficar doido, tem que ir para o psiquiatra, ficar doido. Fala a maneira da pessoa, eu não vou, porque eu não sou doido. Não, justamente para trabalhar os problemas. Tem que quebrar esse paradigma. Hoje é bem que mudou muito. Para trabalhar os problemas, para não ficar com problema mental, né? Porque senão você vai acabar, aí vou depois falar na depressão e tudo, né, daqui a pouco. Então, o que acontece? As diferenças que você falou. Psicologia, eu falei o que ela aborda. Sentimento, emoções, tudo esse psicológico nosso. A psiquiatria é a especialidade em doenças mentais, especialmente. E a psicanálise é uma abordagem terapêutica, uma linha de trabalho, né? Abordagem, como tem outras também. Tem a comportamental, tem a Gestalt, tem psicodrama, que são abordagens também. Vários, as técnicas que trabalham. E a área de atuação, foi bom você falar, que então, como antigamente a psicologia era mais focada na área clínica, embora tinha preconceito, não tinha nem muita procura, né? Mas a formação lá no começo era mais voltada para isso, depois surgiu a necessidade das empresas, onde está o ser humano, ele precisa ser trabalhado e buscar o bem-estar dele. Por isso que fala aquela... O bem-estar dele. Aí, na área social, na área, hoje nos postos de saúde, na área da saúde, na saúde pública, né? Então, nas empresas, então, todas as áreas, tem em hospitais. Então, além do consultório, então foi todas essas áreas, escolar, deveria até ter pelo menos um em cada escola, ainda não tem em cada escola, mas já tem, então, trabalho nas escolas também. Então, hoje tem na área social, aqui mesmo tem, né? Não existe um psicólogo em cada escola, mas existe um núcleo onde é encaminhado, embora fique assim, é pouco para atender todos, né? Certo. Aí, então, na saúde, nos postos, as empresas, né, as grandes empresas têm um profissional. Certo. E em todas as áreas foi difundida a psicologia, né, que antes não existia.
E onde está o ser humano, ele precisa, né, de buscar mais o bem-estar para ele. Bom, Vamos aí... dar aqui um abraço aqui para o homem que criou esse programa. Há 7 anos atrás, nós estamos terminando este mês, 7 anos, que foi criado o programa Palavra Franca, pelo nosso amigo, ele é pastor, professor Jamilson. Jamilson, grande abraço. Eu sei que você está licenciado, porque está concorrendo às eleições como candidato a vereador, e nós pedimos a Deus que você tenha muito sucesso, porque a pessoa que coloca o seu nome para concorrer a uma eleição é porque tem muita coragem e quer mudar alguma coisa. Então, desejamos para você muito sucesso nesse pleito, nessa escolha, nessa coragem que você fez. E o nosso agradecimento por você deixar a gente aqui. Eu não sou como você, um bom apresentador, mas eu estou aqui para ajudar e logo, logo você vai estar aqui. Então, um grande abraço, muito obrigado pela confiabilidade. E hoje nós estamos aqui entrevistando. Eu também quero agradecer o Jamilson, porque eu sempre assisto, né, o programa Palavra Franca, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui passar essa mensagem, que eu gosto tanto é de passar a mensagem para as pessoas mesmo, para transformar a vida, para ajudar a melhorar, e estou tendo essa oportunidade de fazer isso aqui hoje, por causa desse programa, né, que está aqui no lugar dele, né, fazendo. Mas eu agradeço ele, né, por tudo isso, essa oportunidade. Bem, agora voltando aqui, que nós temos aqui uma linha para seguir. Esse tema é um tema que é falado demais desde 2015, né? Setembro Amarelo, que foi que iniciou-se essa campanha no Brasil. E você como psicóloga, e esse tema é muito importante, porque quando você faz a prevenção, você evita várias coisas. E esse tema, suicídio, ele não vem só para, não só adulto, não só para o adolescente, também para as crianças, né? Então, é muito importante que você passe a sua mensagem para que eu tenha certeza, as pessoas que estão lá ouvindo, que estão assistindo, vamos saber como devem se comportar. Isso que você falou é verdade. É uma doença, né? Porque é a depressão que leva, pode chegar, Tudo inicia com a depressão? Com a depressão. Pode chegar a esse ponto, e ela, você acabou de falar, é uma doença democrática. Não tem condição financeira, pode ser milionário, gente, tantos milionários que a gente vê suicidar, você fala, a pessoa fala, nossa, mas ele tinha tanto dinheiro, a pessoa morava numa mansão. Gente, ele tem os mesmos problemas, ele só não tem problema de dinheiro. Mas às vezes ele tem até mais do que às vezes uma pessoa que tem menos dinheiro. Então, é uma doença, um sentimento, né? Vamos falar depressão, falo democrático, porque não tem idade, não tem nível financeiro, ela pode, qualquer pessoa, embora o seu índice mais alto é em adolescente, porque o adolescente tem dificuldade de achar saída, às vezes termina um namoro e já acha que o mundo acabou. Às vezes o pai e a mãe tiram o telefone e já acha que... Então, assim, o adolescente, o índice é mais alto e também na velhice, sabe? Eu acho que muita gente acha que a vida perdeu o sentido, também é um índice mais alto, e idoso também é um índice, tanto adolescente ou idoso. E tem criança também que faz isso também. Então, eu não quero focar assim muito o índice de suicídio é alto. Eu estava vendo, né, as pesquisas, com 700 mil pessoas por ano no mundo. Por minuto morre pessoa. Então, por minuto parece são 38, não sei, no Brasil, não sei, é um negócio assim. Então, mas é muito alto o índice. Aí vamos focar no Brasil e no mundo. No mundo, né? Então, vamos focar assim, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que viver para ser mais feliz. Essa profissão. Parabéns, doutora Cecília. E viver melhor. Doutora que é isso? Driz, inspira, amor e tal. Grande abraço pela sua audiência. Por favor. Então, aí, como a gente deve conduzir a vida da gente, todo ser humano. Como eu falei, todos nós temos problemas,
temos momentos alegres, momentos tristes, temos perdas. Às vezes perda em todos os sentidos, mas a perda é pior, porque perda financeira pode acontecer, você consegue trabalhar mais, ganha dinheiro de novo, aí o que é animado ele faz isso, né? Ele não vai entrar em depressão porque o negócio não deu certo, ele vai falar, agora eu tenho que trabalhar mais, então. Mas tem perdas financeiras, tem a perda mais difícil é a perda pela doente querido, pela perda da morte, e isso a gente passa, não tem como. Um dia a gente também vai morrer. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter ânimo para a vida e procurar a maneira de viver melhor e cumprir a nossa missão aqui, né? E vivendo, lidando com esses problemas que aparecem com força, com superação, para não entrar em depressão. Então, a vida é assim, ela tem problemas, ela não é um mar de rosa. Mas e aí o que acontece? A gente precisa de lidar com isso, e eu vou falar 4 sentimentos que, se a gente adotar na vida, vai ser... Você não vai ter depressão, é isso? Vai ser bem melhor para a gente conduzir a vida da gente e ser uma pessoa mais feliz. Primeiro, fala aí, eu vou anotando aqui. Autoestima. Autoestima. A pessoa precisa gostar de si mesma, precisa ter amor próprio. Certo. A pessoa que não tem amor próprio, ela não tem como gostar de nada. É ali que fala, você tem que se amar primeiro, antes de amar as pessoas. Tem que se amar, porque você não tem... Se você não se amar, você não tem capacidade de amar nada, a vida, as coisas, nada. Porque você... e tem 2 tipos de baixa autoestima, eu considero. Sabe o coitadinha que vive reclamando, se acha o pior dos irmãos, o pior dos colegas de trabalho. Mais negativo do que o positivo. Ela é uma coitadinha, é uma pessoa que ela se vê como uma coitada e se vê como o pior dos irmãos, o pior do colega de trabalho. E tem o perfil de baixa autoestima agressivo. O perfil de baixa autoestima agressivo, ele chega ao ponto, que a gente vê aí todo dia, já que não me quer, ele se sente rejeitado, essa pessoa, porque não quis, que terminou o relacionamento, que não estava, às vezes, dando certo. Se sente rejeitado e mata a outra pessoa. Por quê? Não fica comigo, é uma baixa autoestima agressiva. O coitadinho não faz mal para ninguém, só vive reclamando. A coitadinha, né? Se o chefe não fala bom dia, já acha que o problema é dele. Então... Agora, o perfil agressivo chega nesse ponto, porque a pessoa que tem autoestima... A Dris fala o seguinte, ó. Dris inspira. Boa noite. Grande palestra, doutora Cecília. É aqui que fala, é Dris. Dris, que bom que você está gostando, né? Te agradeço, então. E espero que corresponda assim, a minha expectativa de ajudar muitas pessoas, né, fazer uma transformação de vida. Aí então o que eu estava falando, a pessoa que tem autoestima, se não dá certo, gente, eu falo que quem tem filho deve fazer tudo para dar certo, tudo. E se não tem jeito, não está dando, está brincando, que sejam amigos separados, mas amigos. Nem um falando, nem um pai falando da mãe dos filhos, nem a mãe falando do pai dos filhos, que eu vejo isso muito, sempre que eu vejo, eu falo, a gente não faça isso, né? E é isso que a maioria faz. Então, que sejam amigos. Se não é possível, que sejam amigos, embora criando os filhos separados, ou então, às vezes, os filhos já estão até adultos. E essa é a melhor forma. Agora, o que acontece com a pessoa de baixa autoestima agressiva? Chega ao ponto de matar. Gente, e namoro é para ver se dá certo ou não. Se não está dando um namoro, não vai dar. Namoro é para conhecer a pessoa. Mas você acha que essa geração não foi preparada lá pelos pais? O que acontece isso? Por que tem tanto agora feminicídio? Pois é. Você acha que é por causa disso? Tem depressão? Eu estou falando da autoestima, mas aí eu estou explicando que o perfil agressivo de baixa autoestima se sente rejeitado quando alguém termina um relacionamento e tira a vida da outra pessoa. Quem tem autoestima, sabe o que pensa?
terminar, separar, não é uma coisa muito fácil de tomar essa decisão, né? Eu já passei por isso, a gente sabe às vezes que está precisando, mas não é fácil de tomar essa decisão. Mas sabendo que precisa, a gente tem que, porque toda mudança provoca dor, provoca. E é uma mudança de vida, é um rompimento, mas a gente tem que aceitar e de entender que isso é. Agora, o que acontece com quem tem autoestima numa separação? Eu mereço a melhor pessoa do mundo. Se um dia eu encontrar outra pessoa que vale a pena, essa pessoa que tem autoestima não quer matar ninguém. Quer viver. Ela fica, às vezes, até mais bonita, ela volta a estudar, tem gente que muda, assim, porque às vezes aquilo não estava bom. Eu estou falando, gente, eu não estou falando para ninguém separar. Quando eu falo do namoro, realmente é uma fase. Mas quantos namorados que fazem isso também, né? Não é nem só quem casou. E outros faz isso na frente do filho. Aí um vai para a cadeia, o outro vai para o cemitério, fica filho sem pai, sem mãe. Acaba baixa tudo, né? autoestima agressiva. Aí, por que isso? Esse sentimento de posse também, que o homem às vezes tem sobre a mulher, ele é muito cultural também. Então, o que eu falo que as escolas teriam que ter uma disciplina, não é que fala só sobre um pedaço, não, é sobre o ser humano geral, como que deve relacionar na família, primeiro com ele consigo mesmo, que seria a autoestima. Se essa criança, desde cedo, na escola, trabalhasse a autoestima dela, ela não ia fazer isso quando crescer, né? Nem fazer nada que não é bom para ela. A pessoa... Então, o que acontece? Baixa a autoestima agressiva, chega a esse ponto. Agora, antes de você sair desse tema... E quem tem autoestima, quem tem amor próprio, precisa de gostar. A pessoa tem que gostar dela mesma. Antes de você sair desse tema, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando a pessoa casa, ele fala assim, vou casar para ser feliz. É o contrário, você vai casar para fazer aquela outra pessoa feliz. É ou não é? A primeira pessoa que tem que fazer feliz é fazer a própria pessoa, si mesmo. Porque se você não estiver feliz consigo mesmo, você não consegue estar bem com ninguém. E nem o outro vai se sentir bem com a muitos pessoa. Confundem. Não, vou casar para ser feliz. E aí? Esse é um complemento, porque uma boa companhia é muito bom. Mas todo ditado tem fundamento, antes sozinho que mal acompanhado, né? Então, tem que saber escolher amigos. Quem tem autoestima, não, também fala, você acha que ninguém está, como se diz, na estrela na testa. Aí, às vezes você pensa, e se escolheu, mas precisa escolher. A gente escolhe funcionário, a gente seleciona para a empresa, aí depois a gente vê que gente, não é assim. Vai ficar o resto da sua vida perto de você. Se vê que tá começando problema, pode deixar, que vai piorar os problemas. Então, estou falando na fase solteira, né? Porque... Você falou aqui, primeiro, agora, autoestima. A autoestima. O segundo, qual é o seu? Você falou que tinha 4. A autoestima. Então, gente, precisa gostar de si mesmo, precisa gostar de ficar sozinho, precisa gostar de contar com amigos, precisa gostar de contar... Agora, gostar da sua companhia sozinho, saber fazer as escolhas. Então, isso é amor próprio. Você merece... outra coisa, se achar bonita. Sabe por quê? A beleza de dentro, a beleza da alma, ela é refletida. Você pode ver a mulher mais linda ou Miss. Um homem modelo. Aquele modelo de homem lindo fisicamente. Quando você conversa com a pessoa, se ela não tem nada dentro, a beleza desaparece. E eu já tive experiência nas minhas entrevistas, né? Aí, de chegar a pessoa, às vezes você entra e fala assim, mas a pessoa fisicamente não tem uma beleza. Quando a gente conversa com a pessoa, a beleza aparece. Então, essa beleza, e ela é muito interessante, porque na autoestima a gente tem que achar que a gente é bonito, a gente tem que acreditar que a gente tem capacidade, mas precisa agir, né? Como diz o Paulo Vieira, tem poder quem age, né? Aí precisa agir. E Luiz Marinho fala assim, só tem sucesso quem tem ação. Pois é. Então, mas a primeira coisa é acreditar na gente, estar na autoestima. Eu sou bonito, bonita, eu tenho capacidade e vou agir em busca dos meus objetivos. Então, precisa acreditar na capacidade. Tudo faz parte da autoestima. Aí a pessoa, ela sabe relacionar melhor, porque ela gosta dela, ela dá conta de ficar sozinha se for preciso, ela não sente solidão quando está sozinha, isso é autoestima. Então, precisa ter.
Se E aí, achar a segunda, bonita, a segunda. beleza da alma não acaba nunca. E a A segunda? segunda, empatia. Empatia, isso aí Gente, essa palavra é tão falada e É. muita gente não Essa está aqui- tendo a empatia. A empatia é entender a dor do outro, é não querer fazer para o outro o que a gente não quer para a gente. Não é a gente agir, a pessoa que não tem empatia, ela é egoísta, ela só pensa nela e ela não é feliz. Não adianta, ela não é sempre adianta. negativa, então. Ela sempre vai ser negativa. É porque essa pensa pessoa, a nela, pessoa egoísta. só pensa nela. Quando a gente, por exemplo, eu estou aqui, estou muito feliz sabendo se eu estou passando coisas boas para a pessoa transformar a vida dela. Mas a pessoa tem que querer deixar essas experiências entrar. Tudo. Gente, Tevaldo, eu aprendo todo dia. Às vezes eu paro, né, quando assim, né, para comprar alguma coisa, ou então aquela pessoa interessante, porque a gente aprende todo dia com pessoas mais simples. A gente aprende tudo, aprende lendo, aprende observando, aprende os outros, vendo a superação dos outros. A gente aprende todo dia, e esse que é o crescimento do ser humano. E aí, então, a empatia é essa capacidade. Gente, vocês já observaram quando a gente para o carro e vem alguém pedir? Eu já observei. Nem sempre a gente está com dinheiro para dar, às vezes está com Verdade. dinheiro na carteira ou na bolsa. Se a gente olha no rosto da pessoa e fala, olhando para ela, eu não tenho o dinheiro agora, a pessoa que está lá olhando o carro, está pedindo para te dar, e você olha e ele sente que ele é gente, ele vai embora muito mais feliz do que se você tivesse dado um dinheiro sem olhar na cara dele. Então, esse São sentimento de pequenos empatia gestos que faz a diferença. esse sentimento de empatia, nem, às vezes não é nada, não custa, é só sentimento, é você ter aquele sentimento pela pessoa e para querer fazer o bem para as pessoas, nem sempre é dando alguma coisa material. Bom, precisa ter esse Até um sentimento bom de empatia. dia, né? Um bom dia. Até um bom dia, você passa uma energia boa para a pessoa, ela vai ficar feliz. Até um bom dia mesmo, da forma que você passa essa energia para ela, vai fazer diferença, né? Então, sentimento de empatia. Agora e o terceiro? O terceiro, gratidão. Gratidão. Gente, nós temos muita coisa boa. A gente vê, de vez em quando, coloca as pessoas sem braço, sem perna, sem tudo, só tem aquela capacidade. Eu observando mesmo aquele nadador que ganhou medalha de ouro. Ele não tem braço, é só aquele toquinho. Ele não tem as perninhas bem curtinhas, né? Como? Ele tem autoestima, porque senão ele teria ficado uma criança como você falou, tá encostada, tudo aqui, ó, na mente. Ela teria ficado uma criança encostada quando era criança. Não, ele superou, eu vi que a mãe dele também incentiva, que ele teve um certo pai, mas é muita coisa dele também, né? Então, aí, e nós temos tudo. Eu vi esses dias não falando assim, gente, eu dependo, ele estava querendo passar a mensagem. Eu dependo de alguém para me levar no banheiro. E ele falando com tanta força, sabe? Nesses que a gente coloca aí na internet. Aí, e ele fala, eu dependo de tudo, até para me levar no banheiro. Então, gente, nós temos braço, perna, mente funcionando, corpo perfeito, olho, enxerga, tem outros que não enxergam. Nós temos tudo. A gente tem comida, a gente não está passando fome, a gente tem casa, se não for própria, mas ninguém. Eu estou falando de uma pessoa que tem tudo isso. E ainda fica focado só no problema. Isso não impede a pessoa querer crescer, trabalhar em busca dos objetivos. Mas fica vendo só o negativo, só a coisa ruim. E fica naquele círculo e não sai do lugar. É uma bolha. Que ele não consegue e não sai enxergar. Do lugar, só vê pensamento negativo, achar que não está bom, e aí fica assim. Então, agora precisa ter gratidão, a gente ter gratidão pela saúde, pela vida. Já tem gratidão no dom da vida. Só de você estar vivo. Só de estar vivo, né? Então, é tanta coisa que a gratidão, que a gente for analisar, que a gente tem, isso chama gratidão. Outro sentimento também que é muito importante na nossa vida é o perdão. O perdão não é chegar... Esse é o quarto? É o quarto.
Qual é o quarto? O perdão. O perdão não é chegar na pessoa, eu te perdoo. Não, é resolver todas as mágoas. Perdão. Eu atendo, às vezes, hoje mesmo, acho que 2 não foram criados com o pai. Eu atendo, às vezes, nas entrevistas lá, e sempre mesmo nas entrevistas da avaliação lá da carteira, eu procuro ajudar quando aparece algum problema. Aí, quantos filhos assim, não, meu pai, eu fui conhecer, já estava grande. É lógico que não vai ter amor de pai e de mãe para quem aquele amor que você foi criado é diferente. Aí você vai ter um respeito, às vezes uma amizade, e outros têm revolta. Aí, não, uns falam assim, não tem raiva dele, não, conheci, já estava grande. Um exemplo, estou dando um exemplo dessa relação que ela é bem complicada, né? Quando não é criado. Alguns têm revolta, outros falam que é indiferente, outros... Aí, esses dias, um falou assim, eu hoje sou casado, meu pai deixou minha mãe, ele assim, revoltado com o pai, hoje eu sou um homem assim, fiel, eu sou um bom pai, sou tudo. Eu falei assim, mas sabe o que seu pai, que ele merece? Não é ter raiva dele, não. Ele merece ter pena dele. Ele não nasceu dotado disso que você tem, dessas qualidades suas, de ser responsável e tudo. Tem pessoas que não nascem dotadas dessa responsabilidade, né? Aí não sabe ser pai, ou então ele não aprendeu lá para trás. Aí, o que acontece? Eu não estou mandando ele ter aquele amor, mas estou dando um exemplo, sempre aparece, hoje mesmo 2, né, que não foi criado com o pai. Sempre aparece, e aí, o que acontece? Isso é perdão, perdão é tirar a mágoa. Aí, quando ele passa a enxergar diferente, né, que igual eu falo, você não tem nem ter raiva, ele não tinha, a gente dá o que tem. Ele não tinha para dar, ele não tinha responsabilidade de pai, ele não foi marido, ele abandonou sua mãe, e ele não era dotado, então, ou não aprendeu. Você não dá o que você não tem. Não dá o que não tem. Aí, essa raiva, essa revolta, ela faz mal para quem fica sentindo isso. Isso tudo é a prevenção do suicídio, né? Também, porque se você... Olha, eu estou falando tudo isso, aqui, gente, eu estou falando tudo isso para mudar o estilo de vida, para mudar, porque a mudança do pensamento, de passar a pensar diferente, que eu falei desses 4 sentimentos, autoestima, amor próprio, empatia, que é entender a dor do outro, fazer para os outros. Gratidão é a gente ser grato pelo que a gente tem, que é muita coisa. Eu acho que o perdão, o coração fica... Perdão, porque e Deus gosta, né? Você tem que perdoar 70 vezes. O perdão é tirar as mágoas. Então, quando no caso aí, o cara tinha raiva do pai, porque ele não criou ele, porque ele largou a mãe, porque quando ele passa a entender, fala, realmente, eu tenho que ter pena dele. Ele não vai ter aquele amor de pai que foi criado, mas aquela mágoa, aquilo é trabalhado, o perdão, aí ele tira isso. Às vezes pode até ficar amigo desse pai, que você encontrou ele mais tarde e tudo. Então, o exemplo que eu estou dando. Então, é tudo. Não ficar guardando mágoa. O Augusto Cury fala, se a gente fica guardando mágoa, a gente leva a pessoa até para a cama, porque você não dorme, você está com raiva, aí pensando naquilo e tudo. Mágoa dá câncer. Você sabia disso? Pois é. Pode até ficar doente, né? As mágoas. Então é isso, né? Amor próprio, autoestima, amor próprio. Essas são as prevenções para não levar o suicídio. Eu estou falando tudo isso para mudar o estilo de vida, porque se você adotar todo esse sentimento, você não vai cair numa depressão, porque você tem amor próprio, você pensa no outro, você reconhece e é grato pelo que tem, em vez de ficar remoendo. Jesus usa até essa palavra remoendo, ficar repetindo pensamento negativo e achando que não está nada bom e cada vez fica pior, e aí vai, então passa a ver a vida diferente. Esses 4 sentimentos ajudam muito, e aí, ao invés de ter um estilo de vida diferente, lidar com os problemas que aparecem, com as dores que aparecem, né? Por exemplo, aí você vai passar usar o seu pensamento, porque você começa, isso que é a teoria cognitiva
comportamental propõe, porque você passa a pensar diferente, que gera um sentimento diferente, né? Pensamento positivo vai gerar um sentimento também positivo, vai gerar esperança e ação, né? E a mudança de comportamento. E isso muda a vida. E em vez de entrar num processo de depressão, de ficar repisando e entrar numa depressão, porque depressão aí que entra na depressão, tem gente que sai, faz há uma alteração também do organismo, né, que pode, né, estar prejudicando, né, todo esse metabolismo do organismo, e mais os pensamentos ruins, e mais vai alterando o organismo também, né? E aí cai numa depressão, e tem pessoas que se vê um sofrimento tão grande, né, que cai nessa depressão e não dá conta de sair, passa a ver, e às vezes não tem uma rede de apoio, pessoas que estão próximas. Programa Palavra Franca. E aí, Zizi, e ela acaba caindo na depressão, e alguns não saem, que acontece o suicídio, quando a pessoa tira a própria vida, é para sair desse sofrimento. E a gente nunca vê falar de alguém tirar a própria vida, né, o suicídio, por uma dor física. Tem gente que está com câncer, toma morfina, e ele nunca, mesmo se ele tiver oportunidade, a gente não vê tirar pela dor física, mas pela dor da alma, que é essa depressão, que chega ao ponto que ele tira a própria vida para sair do sofrimento, porque é insuportável, né? A dor da alma. Chega no ponto que tudo para ele olha, o céu é azul, ele não vê mais o céu azul, ele não tem vontade de fazer nada, ele não tem, dá vontade de ficar às vezes enfurnado dentro do quarto, ele não vê perspectiva de vida, ele acha que não vê, ele pode chegar nesse ponto, então não deixa. Aí tem gente que fala assim, mas na família tem vários casos, isso é uma tendência hereditária. Eu lembro muito bem, desde que eu ainda estudava, né, acho que até, não sei, em congresso de psicologia e psiquiatria, que eu participava muito, desde que eu estudava, e ele fala o seguinte, se a gente sabe que tem uma tendência, se na família, se o seu pai ou sua mãe tem uma tendência a diabetes, você vai comer menos doce. Se sabe que na família existe uma tendência à depressão, porque família tem uma tendência maior. Então, gente, quando começar a sentir tristeza, dá um jeito de sair da tristeza, pensar outra coisa, não é entrar, não, aí já teve gente na minha família que vamos dizer, que teve depressão ou que suicidou, eu também vou ficar ruim. Não, aí que precisa. Quem tem a família tem diabetes tem que evitar, então, se acha que tem uma tendência, comer mais doces. Então, mesma coisa, é evitar a depressão, em vez de aprofundar, sair dessa depressão, da tristeza, né? Vamos trazer você mais vezes aqui, porque já estamos indo para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você desse um recado para os nossos telespectadores de algum conselho para prevenção do suicídio que acontece todos os dias no Brasil. Você, como uma psicóloga, esses 4, que eu falo assim, 4 pilares que você falou, que é exatamente o autoestima, a empatia, a gratidão e o perdão. Olha para aquela câmera e dá um recado, dá um conselho para todos que estão do lado de lá, para que não aconteça o suicídio na sua família, com você e as pessoas que convivem contigo. Por favor. Então, o que a gente precisa mudar esse estilo de vida. Eu espero assim, que essas mensagens que eu passei aqui, baseado em teoria e na minha experiência profissional e tudo, né, eu tenho assim, o maior prazer de ajudar uma pessoa a transformar a vida para ser mais feliz. Mas a pessoa tem que querer, né? A gente tem que conseguir ver a vida de uma forma diferente. E isso enquanto viver. Porque, assim, dessa forma,
além de não chegar numa depressão que leva a isso, esse índice tão alto, vai ter uma vida mais prazerosa, mais feliz, vai passar também essa energia boa para as outras pessoas que você convive. A vida vai continuar tendo problemas e nós temos que ser fortes para enfrentar. E cada fase da vida a gente deve ter novos objetivos e chegar a uma velhice, viver mais saudável, porque conduzindo a vida dessa forma, aí vai chegar a uma velhice, vai viver mais, né, cuidando, né, da alimentação, do exercício, dos bons pensamentos. Então, vai ter uma vida tanto física e mental melhor, viver mais, chegar a uma velhice que as pessoas, porque lá na frente da velhice, vamos dizer, você vai viver muito, vai viver, precisar de alguém, e eu espero que o que todo mundo quer é chegar a uma velhice independente, com uma mente boa, porque tudo isso ajuda a também ter uma mente boa e chegar também que as pessoas queiram ficar perto, que tem pessoas idosas que os outros nem querem ficar cuidando, nem querem ficar perto, que ela passa a depender, às vezes, de alguém. Então, gente, começa a viver agora. Nós temos que viver cada momento buscando esse bem-estar, apesar dos problemas que aparecem. Mas, e tendo sempre novos objetivos, e vendo a vida de uma forma transformadora, e tudo. É isso que eu desejo sempre, e que eu gostaria que, né, vocês que estão ouvindo, eu já acho e que muito importante eu poder ter essa oportunidade de passar essa mensagem e não chegar, nem sentir esse desejo de suicídio, porque se você evita tudo isso, você vai viver uma vida prazerosa e nem vai pensar, né, vai querer ter vida, saúde e tudo de bom e ser feliz e passar para as outras pessoas. Perfeitamente. Aqui nós tivemos com a Zizi, doutora Zizi Martins de Aguiar, passando a mensagem de um tema tão importante, que é a prevenção do suicídio, né? Que nós estamos no Setembro Amarelo, exatamente nessa campanha. E o programa Palavra Franca trouxe esse tema, também querendo contribuir, e contribuiu essa noite para com que você, que está triste, para não chegar à depressão e chegar a isto, o suicídio, e evitando, porque só através dos 4 pilares que nós tivemos aqui, que eu vou repetir para você, marca aí: autoestima, empatia, gratidão e o perdão. Com isso, eu tenho certeza absoluta, conforme a doutora Zizi falou aqui, você jamais vai chegar na depressão e, principalmente, jamais vai chegar no suicídio. Então, hoje, queremos agradecer a sua gentileza de estar com o nosso programa, Palavra Franca, e trazendo esse tema tão importante, não só para o Brasil, não só para o Valparaíso, mas para o mundo todo. Muito obrigado, você que esteve pacientemente aí conosco, fazendo esse bate-papo aqui, e o programa está à sua disposição para que nós possamos depois tornar-se o tema, né? Porque é um tema muito importante. Mas antes, queremos agradecer aqui o único certificado, nosso amigo João Paulo, a Casa de Vidro, que é a Tereza, Highlander Telecom, que é o Anderson Soares. Um grande abraço para você, Anderson. E a Permazon de Goiás, a Casa do Mecânico. Precisou de ferramenta para a sua mecânica? Vá no site Permazon de Goiás e faça o pedido. Tá certo? E o RTVC. Um grande abraço também para o nosso amigo Cláudio, um grande jornalista de São Paulo, que está fazendo a cobertura aqui das eleições de 2024. Né? Então, queremos agradecer mais uma vez a tua gentileza de estar conosco aqui e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Zizi. Fica com Deus e um beijo no coração de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau. Fico muito feliz de estar aqui hoje, passando essa mensagem.